Jesus. Se vocês ouviram alguma conversinha ali no escritório, o culpado foi o irmão Anderson, viu? Que entrou ali e começou a me futucar. E aí pegamos no papo, né? Salmo de número 3. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Vocês não precisam ler, não, só citando aqui o que aconteceu, né? O versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. De outra maneira, podemos deitar e agarrar no sono e não acordar mais. Senhor Deus, damos graças a Ti por mais este grande privilégio que o Senhor está nos concedendo. É um privilégio poder vir e passarmos estes momentos aqui em Tua casa, na presença do Senhor. Obrigado pelo descanso desta noite. E agora, Senhor Deus, pedimos ao Senhor ser conosco neste dia. No nosso vai e vem nessas estradas perigosas, mas cremos que o anjo do Senhor estará acampando-se ao nosso derredor. Obrigado por ter Teus filhos presentes aqui nesta manhã. E todos nós temos vindo aqui com um único objetivo: adorar ao Senhor e examinar a salvação da nossa alma à luz de Sua palavra. Então pedimos, ó Pai, sê conosco nesta manhã. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Nós vamos ler o Salmo de número 27, os 5 primeiros versículos, e também a segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4. Vocês poderão, se desejam, ler apenas o Salmo aqui de número 27, o qual nós deveríamos conhecê-lo de cor, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Amém. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra, e que o Espírito Santo possa tratar conosco. Assentai-vos, cumprimentamos nossos irmãos através da internet, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão, oportunamente. Todos são bem-vindos para o nosso culto nesta manhã. É um culto de escola, ensinamentos. E então, que todos nós possamos dar toda a atenção para aquilo que Deus quer falar conosco nesta manhã. O profeta diz: estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós. Para fazer uma estimativa entre nós. Para vermos onde estão os nossos pontos fracos. E para sairmos de onde estamos e estarmos onde devemos estar, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele está voltando. Estamos no finalzinho desta era laodiceiana. E o profeta diz que esta era precisa de uma repreensão severa. Quando o nosso clero fica tão manso e educado, tal como algum avô idoso para com seus netos. Não importa o que eles façam, tudo está bem, né? Vovozinho, carola, né? Porém, o nosso Deus não é assim. Na verdade, Ele é um Deus bom, porém Ele é um Deus de justiça, e Ele não tem netos, Ele tem filhos. Como disse que nós iríamos começar a nossa meditação hoje, nesta mensagem, o arrebatamento. Esse deve ser o assunto do momento de cada um de nós. O arrebatamento. Se fala o arrebatamento porque Jesus virá para tirar um povo daqui da terra e levar este povo para a glória, aonde estaremos escondidos da grande tribulação. Agora, quero vos lembrar uma coisa. O profeta pregou esta mensagem com esse tema, o arrebatamento, que será num abrir e fechar de olhos, por isso é arrebatamento. Ele pregou esta mensagem no dia 4 de dezembro de 65. Ia pedir para o irmão Anderson me ajudar a memorizar essa data, mas depois ele puxou um assunto ali e a gente envolveu, né? E quando a gente acordou, estava passando a voz do profeta e nós conversando ali dentro. Pedimos perdão, né? Nos perdoe por isto. Mas, então, amados, veja, 4 de dezembro de 1965. Qual foi a data do acidente dele? Está lembrado no momento? Isso era a minha pergunta. Bom, vamos ao assunto. Vamos fixarmos nisto aqui. Ele diz: este arrebatamento que acontecerá, e tudo que Deus tem na linha da sua palavra. Há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. Sempre há alguma coisa, o diabo tem que levantar alguma coisa
para desnortear, para desviar a atenção do povo, das pessoas, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é importante, para alguma coisinha que não promove nenhuma edificação. Então ele leu essa escritura de 2 Pedro, capítulo 3, aonde Pedro profetizou, dizendo: sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Espera um pouco, isso aqui foi um acidente ou foi? Hã? No dia 12? É 18/12. Então foi uma das últimas mensagens que ele pregou. Isso aqui que eu não consegui memorizar na hora, né? Então, amados, prestamos atenção nisto. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre. Então, Pedro diz que eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente ignoram isto, sabendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele virá na hora certa, ele virá no tempo certo. Agora, o profeta disse: nós vemos que... Desculpe, tem que limpar aqui a goela. Nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nestes últimos dias, estes zombadores viriam dizendo estas coisas. E ele nos pergunta: está vendo? Quer dizer, estão entendendo? Então ele está mostrando que a razão, porque esse tema da vinda do Senhor, do fim dos tempos, não é isso? É porque o profeta profetizou que nos últimos dias estas coisas aconteceriam. Os zombadores viriam dizendo estas coisas. Está predito a razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim, e a Bíblia tem que se cumprir. De ambos os lados, ela se cumprirá, porque é a palavra imutável de Deus. E assim como Deus é imutável, sua palavra também é imutável. Nos últimos dias, eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pare um pouquinho e pense. 2 Timóteo, capítulo 4, melhor dizendo, acho que capítulo 3, Paulo falou sobre isto. E agora você pense, analise e veja se isto não é a verdade. É os últimos dias. Seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo a aparência de piedade e negando a eficácia dela. A Bíblia diz: dos tais afastai-vos. Somente se nós saíssemos deste mundo, né?
Deus viesse e nos tirasse, porque a coisa está tão embaraçada, né? Então ele diz: podemos esperar por uma personificação da verdade? Claro que sim. Claro que sim. Nós vemos na Bíblia que quando Moisés, o libertador de Israel, inspirado, dirigido por Deus, apesar de não ter nenhuma bomba atômica em sua mão, apenas uma vara torta, e chegou lá e fez aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Jogue a vara no chão, Moisés. A vara virou uma serpente. Pegue-a pela cauda, Moisés. Ele pegou, tornou-se uma vara de novo. Moisés, eu estou te enviando. Vá, Moisés. Moisés desceu com aquela vara torta na mão, chegou lá, olha, eu vim libertar o povo de Deus. Claro que o rei ia se estribar, não é? Aí Deus mandou, Faraó, Deus me enviou para eu levar esse povo embora daqui. Olha, qual é o sinal que você tem? Qual o poder? Jogou a vara no chão, a vara virou numa serpente. Faraó chamou Janes e Jambres, e eles vieram e fizeram a mesma coisa. E daí? Só que houve um porém. A serpente de Moisés tragou a serpente deles. Amém. Deus é sempre vencedor. Deus não perde nenhuma batalha. Podemos confiar, sem nenhuma sombra de dúvida. Então o profeta está dizendo, podemos esperar por uma personificação da verdade? Claro. Aí surgiram os copiadores, os personificadores, pregando cura divina e fazendo negociata no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perderam o temor de Deus. É duro dizer isso, mas é pura verdade. Se tivessem temor de Deus, não fariam assim. Perderam o temor de Deus. Agora, você diz, deixa eu voltar aqui, vieram os personificadores, vou voltar aqui. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por detrás dele, ele realizou um milagre. Vieram os personificadores atrás dele, fazendo a mesma coisa que ele fez. Está vendo? Agora, eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez o primeiro. Moisés fez primeiro, e eles vieram depois. Então, eles apareceram, porque estavam copiando o que Moisés fez. Eles estavam personificando o original. Nós contestamos isto. É verdade. Então, amados, não se preocupe. Não se dê por, digamos assim, vencido, não é? Não ignore as coisas que estão acontecendo, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Então ele diz, agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés, porém a mesma Escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim farão estes homens reprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações. Todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E este arrebatamento que acontecerá, nós estamos na véspera dele, estamos na sombra da segunda vinda do Senhor Jesus. Este arrebatamento que acontecerá
E tudo que Deus tem na linha de sua palavra, tudo que ele tem prometido, tudo que está escrito, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. Agora, este é o propósito de Satanás fazer isto. Ele tem que ter os seus adeptos, ele tem que ter alguém que ele possa usar, porque Satanás é um espírito, assim como o nosso Deus também é um espírito. Então, se Deus tem os seus instrumentos, Satanás tem muito mais. Ele tem muito mais instrumentos, muito mais pessoas aí que estão, digamos assim, de mãos dadas com ele, fazendo o trabalho dele. Então, o irmão Branham diz que o diabo quase que deixa de ser perigoso onde não há ninguém para ele usar. Quase que deixa de ser perigoso onde não há alguém que ele possa usar. Então, amados, nessa hora tardia em que nós estamos vivendo, vemos o cumprimento das Escrituras de ambos os lados. Inclusive aquilo que o profeta profetizou, que no tempo da tarde haveria luz, e essa luz tem raiado, essa luz tem chegado. Graças a Deus, não é? E essa luz tem iluminado o nosso caminho, tal como o farol de um carro. Quando ligo o farol do carro, eu não vejo a minha casa, mas vejo o caminho que me conduz para a minha casa. Amém. E a luz do Evangelho está guiando o nosso caminho para a casa onde nós estamos indo, para o nosso lar celestial. Tenhamos bom ânimo, é um pouquinho mais, e o que há de vir, virá. Então o irmão Branham relata para nós, dizendo, o irmão aqui da reunião lá de Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio. O irmão expressou isso dizendo, Satanás diz que o mundo é o seu domínio. Aquele, falando do mundo, aquele sendo o seu quartel-general ali. Precisamos de Deus, não precisamos? Precisamos de Deus. Há uma música que diz assim que a coisa está feia, a coisa está preta, né? Quem não estiver com Deus já viu, né? Porém, nós estamos com Ele. Amém. A sua palavra encontrou guarida no nosso coração. E ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Graças a Deus por isso. Então, veja. Irmão Branham está citando o que o irmão disse. Agora, irmão Branham diz, eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda a nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás. Porém, Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia. O diabo, Satanás, ofereceu isso para Jesus. Lá no monte da tentação, porém ele, Jesus o recusou, porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Amém. No parágrafo 37 da mensagem O Arrebatamento, o irmão Branham diz para a igreja, zombadores, somente para tomarmos alguns momentos sobre esta palavra, antes de avançarmos, zombadores. Eu pensei em saltar isso aqui, mas nem todos têm a mensagem, o arrebatamento, né? Acho que nem todos têm. Senão eu poderia dizer para você, leia isso quando você chegar na sua casa e eu vou mais adiante. Mas eu vou ler isso aqui para vocês, para todos nós. Então o irmão Branham diz, somente para tomarmos alguns momentos sobre esta palavra, antes de avançarmos, zombadores. Eu estava lendo um jornal, profeta dizendo isso para a igreja, eu estava lendo um jornal
cerca de 2 semanas atrás, em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. E vejam que declaração, né, esse zombador fez. Estava em manchete no jornal. Ele diz que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada entre Pilatos e Jesus. Foi simplesmente uma encenação, foi uma coisa arranjada, combinada, né, para que Jesus então tornasse um homem grande, né? Foi uma coisa encenada entre Pilatos e Jesus, que ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Amém. Nós devemos crer. Estão entendendo? Como vamos refutar eles se eles não creem na palavra de Deus, se eles não creem na Bíblia, se eles não têm fé, se eles não têm revelação? Porque fé é revelação, revelação é fé. Amém. Então o profeta está dizendo, não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Nós devemos crer. Agora, ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito, argumentando para levar muitos à incredulidade. Aqui não faz muito, nessa grande nação, a Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley, Charles, muitos daqueles grandes pregadores dos dias primitivos e os demais tinham pregado o Evangelho nos mercados de feno e por toda a parte ali, por toda a nação da Inglaterra. E eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia. E veja o que eles são hoje. Veja o que eles são neste dia. Quando se rejeita a graça, a misericórdia de Deus, o juízo logo vem atrás, sem sombra de dúvida. Deus envia primeiramente a sua misericórdia, a sua graça. O profeta diz que Deus, antes de castigar, ele avisa, ele adverte, ele admoesta. Porém, se a pessoa rejeita a graça, então ele entra em juízo. E essa nação rejeitou a mensagem do dia. Então, o irmão Branham diz, veja o que eles são neste dia. Ali onde o irmão William e os demais estão hoje à noite, é um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu, disse o profeta, já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de enviar a sua esposa, ou melhor, ele teve de invitar que sua esposa fosse aos parques, porque os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e certa vez e conduziu o mundo numa reforma, só para mostrar como se pode cair. É claro, Deus tem uns quantos ali, tal como Deus tem uns quantos aqui. Porém, esses quantos que pertencem a Deus têm sido tirados.
então agora o juízo vai cair sobre aqueles que têm rejeitado. Nosso Deus, repito, é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. E seus juízos são sem misericórdia. O profeta disse: se o diabo te apanha, ele não tem pena de ti. Ele não tem dó. Vamos mais um pouquinho aqui. Porém, veja, o que causa isto? Porém, veja o que causa isto. A mensagem que saiu, então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona. Não funciona. Como iria funcionar? Se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, dizendo: nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo, não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero. A mensagem de um mensageiro não funcionaria nos dias do outro mensageiro, porque cada mensageiro trouxe a sua mensagem do dia. Amém. Por isso é que o restinho de pão da ceia que sobra, ele deve ser queimado antes do nascer do sol. Nós costumamos queimá-lo antes da meia-noite. Por quê? Porque amanhã terá uma mensagem nova. Aleluia. Não precisa comer o resto de ontem. Cada dia tem uma mensagem, cada mensageiro tem uma mensagem. Então deu para entender muito bem, não é? Se Moisés tivesse dito: olha, vamos fazer uma arca, veja a mensagem de Noé, vamos fazer uma arca e vamos flutuar Rio Nilo abaixo. Isso não funcionaria, porque a mensagem da arca foi para um outro tempo. Muito bem. Então o profeta está dizendo que os ingleses, eles permanecem com a mensagem daquele dia, não é? Porém, aquilo não funciona. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. É a mensagem pentecostal, melhor dizendo, a mensagem pentecostal não se mistura com isto. A mensagem pentecostal não se mistura com isso. Vamos parar um pouquinho aqui para que possamos entender melhor. Então, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo e pousou sobre cada um deles, então eles começaram a falar em línguas estranhas. Muito bem. E aí, então, ali estava a base da mensagem pentecostal. E por isso eles ficaram naquilo. Quando você fala em línguas estranhas, você recebeu o Espírito Santo. Eu vim de lá, passei por isto, e então eles acham que o falar em línguas é a evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Mas aí, com o tempo, eles descobriram que não é, porque aí os próprios católicos começaram a falar em línguas estranhas também, né? E tá na cara, porque muitos que falavam em línguas estranhas compravam e não pagavam, e etc, etc, etc. Que Espírito Santo é esse? Então o profeta está dizendo que aquela mensagem não mistura com a mensagem de hoje. Hoje é uma mensagem nova, aleluia. Você pode falar em línguas estranhas tendo o Espírito Santo, e você pode falar nas mesmas línguas estranhas sem ter o Espírito Santo. As pessoas podem curar os enfermos, expulsar demônios com o
Espírito Santo. Porém, podem fazer a mesma coisa sem ter o Espírito Santo. Como assim? Porque a Bíblia diz que dons e vocação são dados até mesmo sem arrependimento. A pessoa está no pecado e recebe aquele dom e ele sai fazendo um prosélito aí, né? Enchendo a sacola de dinheiro. Eu sei que é duro falar isso, mas é a verdade. Deixar a coisa bem clara mesmo, né? Deixar a coisa bem clara. Mas, sei lá, eu não entendo. Aí cumpre-se aquilo que dizem, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então veja, nossa última grande reforma foi o Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. A mensagem pentecostal não se mistura com isto, porque é outro dia. E tudo que a palavra de Deus, melhor dizendo, e tudo é a palavra de Deus, porém está edificando. Tal como os pés, braços, subindo, está formando um corpo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Amém. Está vendo? Deus veio subindo, né? Lutero com a mensagem da justificação, logo veio Wesley com a santificação, logo veio os pentecostais com a restauração dos dons espirituais na igreja, falando em língua, profetizando. Aquilo foi muito bom no começo. Mas tão logo eles passaram o carro na frente dos bois, Deus enviou uma mensagem nova. Graças a Deus por isso, né? Muito bem, então, veja bem, Lutero, justificação, Wesley, santificação, os pentecostais com restauração dos dons, porém agora é a mensagem do último dia, é a mensagem do tempo do fim. Nós vamos encontrar o profeta mostrando isso aqui para nós, no próximo parágrafo. É outro dia, e tudo é a palavra de Deus, porém está edificando, subindo, os pés, braços, subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento, está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Não desloque aquelas pessoas lá atrás. O que o profeta queria dizer com isso? Não os despreze, porque eles viveram a mensagem do seu dia. Deu para entender? Lutero, ele foi um reformador, não é isso? Ele veio com a mensagem da justificação pela fé, ele protestou contra a Igreja Católica, de onde ele era um sacerdote. Ele escreveu 65 teses e pregou na porta da igreja, dizendo, está errado, isso é mentira, está errado, é mentira, e fugiu para a Alemanha. Deus deu graça para ele, traduziu a Bíblia em muitas línguas. Muito bem. Então, ele trouxe essa mensagem, no entretanto, ele não tinha santificação. A história diz que Martim Lutero fumava num cachimbo. Porém, aqueles que viveram a mensagem de Martim Lutero, exercitaram fé e creram naquela mensagem, e saíram do enredo da Igreja Católica e dormiram no Senhor, eles poderão fazer parte da noiva. Sim, Senhor. É o que o profeta está dizendo aqui para nós. E os que creram na mensagem de João Wesley, a santificação, os que creram nos dias da mensagem pentecostal, porém, agora é outro dia, é outra mensagem. Então, ele está dizendo, deixa eu voltar aqui, não os desloque, não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem, a mensagem do seu dia. Todas elas sairão que estiverem na noiva. Foram predestinados para estar na noiva, ressuscitarão luteranos, wesleyanos, pentecostal e etc. Do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo, ela deixa o trigo, a casca,
porém o trigo se forma como um grão de trigo caindo na terra. Bom, aqui não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu, Crítica. Ele disse: de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Esse alemão escreveu esse livro, não é? Criticando o irmão Branham, dizendo que de todos os fanáticos do mundo, o William Branham excede a todos eles, é o pior de todos eles. Ele disse: ora, ele não passa de ele é um mágico, dizendo que o profeta era um mágico. Ele é um mágico, ele faz estas coisas. Veja, o homem não sabendo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no grão de trigo. Então, nós sabemos que a sementinha, o grão de trigo, é semeado, ele cai na terra. Porém, aquela semente apodrece, mas lá dentro tem uma vida, e aquela vida germina, passa por um processo, começa com 2 folhinhas, e logo em seguida começa a formar um talo, não é isso? Logo lá em cima começa a formar a espiga, e daquela espiga sai o cacho, e naquele cacho sai aquela sementinha de trigo, aquela aberta, a gente vê até a florzinha lá dentro. Eu gostava de andar no meio do arrozal quando ele estava florido, e meu pai ficava bravo. Está derrubando toda a flor do trigo, rapaz, fazendo o que aí no meio? A gente vê a casca aberta e a florzinha lá dentro, depois aquela casca fecha. Aquela florzinha germina lá, o grãozinho de trigo, onde contém a vida. Então, amados, a vida passou por aqueles processos, finalmente chegou lá no grão original, está lá em cima. Então a palha, o talo, aquelas coisas todas não servem para mais nada, a não ser para serem queimados. Não é isso verdade? Então a vida passou por Lutero, passou por Wesley, passou pelos pentecostais, porém agora o trigo está no grão original, é a última hora, é a última mensagem. E a Bíblia diz que o trigo será recolhido no celeiro, porém o joio será atado em feixes para serem queimados. Então o homem era um crítico, ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse: um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães, e que se suponha serem seus próprios discípulos, ou melhor, é isso mesmo, que suponha serem seus próprios discípulos, mães com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem, e nem mesmo mover uma mão? Esse crítico fez esta declaração: um Deus que fica sentado, com os braços cruzados, as mãos sobre seu estômago, rindo do povo, indo para as arenas, sendo queimado, sendo comido pelos leões, mães com crianças. A história diz que eles cortavam o ventre daquela mãe e tiravam a criança que estava ali. Meu Deus! E esse Deus ficar de braços cruzados e não fazer nada? Irmão Branham disse: está vendo? Está vendo? Onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão, estão vendo? E a congregação responde: amém. Aquele grão de trigo teve que cair na terra, aleluia. Do mesmo modo que Jesus teve que cair para se levantar novamente, assim a igreja Pentecostes teve que cair. Ela teve de entrar na terra
aquela tenebrosa Idade Média, qualquer grão que vai para a terra, ele tem que ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém, começou a brotar com Martim Lutero, veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes, e agora chegando a sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, a palha, o caniço, eles são talos, isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional, porém o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isso formará a noiva. Amém, amém. Nós falamos sobre isto no dia 13 de abril do ano de 2008, aqui na igreja em Campo Mourão. Então, amados irmãos, aí a gente vê a Bíblia sendo refletida na própria natureza. Não tem como negar. Agora, Jesus, ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Amém. E sabe quando ele disse isso? Quando aqueles, me esqueço agora, chegaram e disseram aos discípulos, queríamos ver a Jesus. Os gregos, né? Chegaram e disseram para os discípulos, queríamos ver a Jesus. Aí Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Que resposta, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Então nós vimos Lutero sendo reformador, não é? A semente brotando com ele, logo foi adiante com Wesley, aí chegou até o Pentecostes, e agora chegou ao grão original. Então a palha, o sistema por onde passou a vida, irmão Branham, do sistema denominacional, que é um sistema religioso, não é? Está agora para ser queimado. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Agora nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Eles representaram a crucificação. Não faz muito. Um bando daquelas pessoas, aqueles longos, etc., garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão. E toda essa bobagem, tal escória. Eu entendo que eles fizeram, quem sabe, uma demonstração, não é, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que fizeram lá, eu não sei, mas quem sabe colocaram alguém vestido como Jesus e uma cruz sobre os ombros, não é? E alguém fazendo de conta que estava dando chicotada e levaram ele lá para o Calvário, né? Então aquele bando de pessoas e aqueles jovens com cabelos compridos e tudo mais, e gritando, chamando Jesus de paizão. Zombaria, zombando, criticando. Eu sempre digo, quando vejo essas coisas, vocês estão brincando com coisa séria. Brincando com coisa séria. Agora você diz, isso é em Londres, na Inglaterra, irmão Branham. Observe o que estava no jornal a semana passada, aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindades, de uma refinada escola, disse que
a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tomou, ou melhor, só tentou se fazer passar por aquilo, porque ele tinha bebido esta mandrágora. Esse doutor em divindades, né, diz que aquilo lá foi uma farsa, porque quando eles disseram que deram fel para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não bebeu, Jesus recusou, mas disseram que quando eles fizeram aquilo, eles deram foi uma planta chamada mandrágora para Jesus, e Jesus bebeu aquilo. E essa mandrágora é uma droga, né, que adormece a pessoa dorme, né, por várias horas ou até por vários dias. Então, esse doutor em divindade disse isso. Disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo que ele tinha bebido, esta mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, falando sobre essa mandrágora, onde é mencionada, é uma erva como a maconha ou algo assim. É encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir. Talvez fica como se estivesse morto. Dá um colapso e tudo, por 2 ou 3 dias de cada vez. E ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando fizeram, eles lhe deram aquilo, e ele teve um colapso como se estivesse morto. E eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali, e depois de 2 ou 3 dias, certamente, voltando, então ele foi reanimado e estava bem. E disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar uma morte comum, tentando encenar uma religião. Que blasfêmia, hein? Tentando encenar uma religião. Ele que estava fazendo uma encenação. Em primeiro lugar está escrito, o que há com as pessoas, veja, é simplesmente esse dia em que estamos vivendo, zombadores. Veja, o dia para cumprir a profecia, e eles nem sabem que a Bíblia está se cumprindo neles. Bom, amados, Deus designou a sua palavra a cada era. Cada era uma mensagem. E para trazer uma mensagem tinha que ter um mensageiro. Cada era Deus designou sua palavra. Cada uma dessas eras tem de manifestar isso. E ele também preordenou homens para essa era, para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela, um mensageiro para trazê-la. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto. Cada era, ele designou o seu homem preordenado, como a Bíblia disse. Se Deus é infinito e onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Amém. Ele soube. Não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está fora de ordem, né? Mas não há nada fora de ordem. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo, e então nós teremos um entendimento. Amém. Meus amados, como disse, eu ia pular esses parágrafos, esse começo,
mas foi bom, né? Foi bom, tivemos uma escola mostrando esses escarnecedores para ver que a profecia dos últimos dias estão se cumprindo, né? E nisto nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre, porque Deus conhece o fim desde o princípio. E se ele conhece o fim desde o princípio, então ele podia designar, ele podia preordenar, e todas as coisas têm que desenrolar da maneira como ele ordenou. Então eu sempre digo, Deus não erra, Deus não comete equívoco. Deus te chamou, não foi por acaso. Se Deus revelou para você esta mensagem, a qual ainda está escondida de muitas pessoas sábias e entendidas, e pessoas boas, bem intencionadas, porém não pode ver o que Deus tem te mostrado. Deus tinha um propósito nisto. Creia nisto e viva isto, e espere a vinda do Senhor Jesus. E não dê ouvidos a estas moscas varejeiras, né? Não dê ouvido a esses espíritos sedutores, murmuradores, caluniadores, esses espíritos que viriam para escarnecer. Fique com a palavra, fique com Deus, fique com a mensagem. Você não está errado, não. Você não está num caminho tortuoso, não. Você está naquilo que é verdadeiro. Amém. Eu não diria isso se eu não tivesse convicção. Sabe o que diz o irmão Brano a respeito do bode e as ovelhas? O profeta diz assim que as ovelhas, coitadas, elas são mansas, são humildes, e elas precisam ser guiadas. Então eles têm um bode para guiar as ovelhas ao matadouro. Ele vai na frente e as ovelhas vão atrás. Aí quando chega lá no corredor, num determinado lugar, o bode pula fora e deixa as ovelhas ir para a morte. Mas o profeta diz, quando chegar a vez dele, ele vai berrar pouco, viu? Quando chegar a vez dele, ele vai berrar pouco. Então, eu não sou isso não, viu? Se eu estou aqui porque creio que isto é a verdade. Amém. Bondoso Deus, damos graças a Ti, ó Pai, porque todas as vezes que temos entrado por esta porta, o Senhor tem falado conosco. O Senhor nunca nos despediu vazios. Cada um recebe aquilo que veio buscar. Então, bom Deus, ajude-nos a continuar vigiando, procurando viver o melhor da mensagem, o melhor das Escrituras, porque sabemos que num destes dias, esse arrebatamento tão desejado e esperado acontecerá. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão despercebidos, aqueles que estão cansados como aquela lata de conserva. Teu servo profeta, ele diz, quando você estiver cavando e encontrar uma lata de conserva, que dirá, estou muito cansada, não consigo mais, jogue ela fora e continue cavando. Nós oramos pedindo que o Senhor anime a cada um, encoraje a cada um. O Senhor sabe como lidar com o homem. Então nós nos encomendamos a Ti, ó Pai. E agora continue conosco. Nós vamos voltar para os nossos lares, vamos alimentar o nosso corpo físico e logo mais à tarde nós queremos estar em uma grande reunião de Santa Ceia, juntamente com os Teus filhos ali em Ubiratã. Leva-nos e guarda-nos nessas estradas. Te pedimos e somos muito gratos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém.